Olá pessoal, estamos aqui novamente no Energize-se, que é o seu podcast para falar sobre transição energética, inovação e tecnologia. O Energize-se, ele é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energia Limpa e é patrocinado pelo CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e pela Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, do Espírito Santo. Hoje nós temos aqui um convidado assim muito empolgante, inclusive a gente estava conversando aqui bastante antes da nossa entrevista, que é o professor Elton Siqueira Moura, da FAPES. Ele é diretor de inovação da FAPES, não é isso, Sena? É isso aí, lembrando que a FAPES é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação aqui do Estado do Espírito Santo, com capital inteiramente capixaba. Né? Muito bom. Professor Elton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço. Acho que é muito importante a gente poder divulgar aqui para os nossos telespectadores aqui as iniciativas de fomento à pesquisa que estão acontecendo aqui no Estado do Espírito Santo. O senhor falou aqui antes do nosso bate-papo aqui agora que a FAPES está com um volume significativo aí de investimentos, né? Sim. Só no ano passado, já alocado em projetos, é isso mesmo? Esses são projetos lançados pela FAPES e são projetos que vêm muitas vezes com recursos de Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, outras secretarias do Estado que desenvolvem projetos, né, junto com a academia, junto com pesquisadores, e os recursos acabam sendo aportados na FAPES para facilitar essa comunicação com a academia, com esses pesquisadores. Então, ainda não está fechado o recurso, mas é um recurso volumoso. Mas a FAPES em si, ela tem, nos últimos anos, tem em média de 150 a 200 milhões nessa faixa aí de investimento próprio. Pois é, a gente fica bem animado aí saber esse volume de dinheiro que o governo do estado coloca aqui para inovação e pesquisa. Mas antes da gente entrar nessa seara aí de falar sobre os recursos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre você mesmo. Como é que foi sua trajetória aí no começo acadêmico? Você é professor do IFES já faz algumas décadas, não é isso? Pois é, a história de todos nós, né? A gente às vezes não planeja, né? Porque, veja bem, hoje eu estou na inovação, trabalhando com tecnologia, mas eu começo lá atrás focando em biologia. Eu passei, com 17 anos, eu passei na UFES e passei na EBSCAM, à época. Passei em medicina e passei em biologia. Medicina? E aí eu optei pela biologia. Minha mãe quase morreu, coitada. Mas, enfim, eu passei na biologia e depois eu abandonei a biologia por conta de greves que estavam tendo muito na universidade, aqui estava me desmotivando, e porque eu tinha 2 irmãos que estudavam fora, faziam engenharia em Minas, e estava muito difícil meu pai bancar 2 fora e me bancar também. Então eu tive que trabalhar. Então eu consegui entrar num banco, trabalhei no banco. E dentro do banco, um dia, trabalhei 4 anos e meio no banco. Em algum momento, não lembro quando, um amigo meu que trabalhava no data center, que é a época CPD, né? Ele me convidou para ir no CPD do banco. O extinto Comind, faz muitos anos, era no Banco Paulista. Eu fiquei maravilhado. A sala grande, com mainframes, eu fiquei louco. Falei, nossa. E aí era teleprocessamento, o cara não fazia nada demais, ele apenas digitava os cheques que chegavam durante o dia no banco e fazia teleprocessamento e processava tudo lá em São Paulo e tudo mais. Mas eu fiquei maravilhado. E a partir daquele momento ali eu falei, não, eu quero isso aqui para mim. Só que na época não existia ciência da computação, engenharia da computação, tinha os cursos de engenharia e disciplinas dentro do curso de engenharia. E aí eu falei, e eu estava fazendo contabilidade. Eu tinha largado a biologia, aí eu falei, bom, eu estou no banco, vou tentar seguir carreira aqui dentro, comecei contabilidade, e aí eu falei, não, eu não vou largar contabilidade, vou me formar em contabilidade e depois vou tentar fazer especializações. E foi o que eu fiz. Fiz um curso de análise de sistemas, depois eu fiz o primeiro curso de pós-graduação em redes da UFES, eu participei, naquela época só tinha engenheiro na sala, já com uma boa formação, e eu falei, caramba, eu vou ter que estudar mais do que esses caras aqui para poder continuar. Mas foi muito bom, tive que ralar muito e consegui terminar. Na época, eu fiz um TCC do IPv6, e aí a UFES, os professores da UFES, tanto a Newton como o professor, vocês devem conhecer o professor Anilton e o professor José Gonçalves, me convidaram para fazer o mestrado. E aí eu fiz o mestrado em informática lá na UFES, e foi muito bom, porque à época estava surgindo a linguagem Java, e eu já estava trabalhando com sistema distribuídos. Começo da década de 90, mais ou menos.
Isso, o meu mestrado eu terminei em 2000, foi em 98. Pois é, a gente conversou aqui com vários professores da UFES, a gente vê que assim, no final da década de 90, começo dos anos 2000, realmente teve um volume de professores ali, inovadores, né? E o senhor é um exemplo disso aí. Na verdade, eu creio que foi a partir da intervenção federal aqui, que você deu um choque de gestão aqui, deu uma limpada na casa, né? Varreu a corrupção para fora e aí a gente pôde desenvolver o Estado. Também. E assim, e até eu sair, fechar o meu mestrado, eu trabalhava na iniciativa privada. Eu já tive empresa. Se eu tivesse o recurso que hoje tem disponibilizado para as pessoas, eu tinha mantido a minha empresa. Não tinha condição, e até porque depois você casa, se tem filho, você precisa manter. E quando você é um empreendedor, no início é muito difícil se você tiver família, né? Quem é empreendedor sabe muito bem disso. Então, bom, e de lá para cá eu fiz me certifiquei com o PMI, né, PMP. Depois eu fiz o doutorado, eu falei, bom, eu vou fazer um doutorado fora de Vitória, porque eu já conhecia praticamente todo mundo aqui da academia, né? Falei, não, eu quero experimentar lá fora. Eu passei na prova do doutorado em Engenharia e Produção, lá na COP, e vi outro mundo, né? Porque ali era o tempo todo gente de fora. No meu laboratório mesmo tinha gente da Espanha, tinha gente da França, tinha gente da Alemanha, e você vai tendo relação com essas pessoas, com os professores que vêm de fora, e você se motiva com aquilo, né? Voltando do doutorado, fui convidado para assumir a diretoria de planejamento do IFES, da reitoria do IFES. Aí que começou a sua relação com o IFES. Minha relação começa em 2006. Eu passei no IFES em 2006. Já tinha feito curso de redes e eu passei para disciplinas da área de redes de computadores, né, que tinha na época um dos melhores cursos do Brasil, que era o tecnólogo em redes de computadores. Foi considerado o melhor curso de tecnologia em redes do Brasil. Logo depois eles terminaram o curso, eu já estava lá dentro e trabalhava com linguagem Java. E aí continuei a parte de gerenciamento de projetos, dando aula de gerenciamento de projetos, programação. E depois eu voltei do meu doutorado, né, porque aí você se afasta de 2011 a 2015. 2011 a 2015, aí eu volto, assumo a diretoria de planejamento e fico 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, volto, saio da reitoria e volto para o meu campus e durante acho que 6, 7 meses, eu fiquei na incubadora do IFES Campo Serra, que é o campus onde eu estou lotado. Ali eu fiz algumas mudanças. Essa incubadora. Não, a incubadora do IFES, a gente chama de incubadora do IFES. Né? Hoje o IFES deve ter aproximadamente umas 15 incubadoras, de 25 campi, eu já nem sei mais quantos campi que tem, mas de 25 deve ter uns 15 incubadoras mais ou menos. E o Campo Serra foi o primeiro campus a ter uma incubadora de empresas, com o professor Francisco Rapichan, que criou o núcleo lá dentro, o núcleo incubador do Campo Serra. E o senhor participou desde o começo? Não, eu participei, né, eu já tinha criado antes, algumas empresas já tinham passado, né, pela incubadora, a Zaru, que vocês devem conhecer, passou por lá. E quando eu assumi, já estava na fase de graduação, as empresas já estavam saindo, né? As empresas estavam lá. Aí eu falei, vou aproveitar para vamos mudar a infraestrutura, que essa infraestrutura que está aqui não está legal. A gente precisa dar uma renovada nisso aqui e motivar alunos também para criar, empreender, né? Ter essa motivação de empreender. E nós fizemos a mudança física dentro do próprio campus, né? Mas de um local para o outro. E logo depois eu fui convidado para assumir a diretoria da FAPES, né? Professor, você falou aí uma coisa bastante interessante, né? Eu me formei em engenharia elétrica lá em 1997, sou oriundo do Cefet, Minas Gerais, né? Que é irmão aí do IFES. E uma coisa que eu sempre notei no ensino brasileiro é que no ensino brasileiro você é ensinado a ser empregado, né? Enquanto que você observa, por exemplo, nas escolas americanas, você é ensinado a ser empresário. Empreendedor, né? Um empreendedor, né? No caso aí, a gente nota que nos últimos anos está havendo uma mudança, né? Um fomento grande aí
a geração de startups. Eu queria que você me dissesse como é que você está vendo a viabilização dessa mudança e quais são as causas dela que o senhor anda percebendo. Eu concordo com você. As grades curriculares, elas são muito engessadas ainda. Assim, é um ponto de vista meu, né, particular, eu acho ela muito engessada. Mas tem disciplinas ali que você pode colocar, criar e colocar, mas algumas outras são muito engessadas. Essas coisas estão mudando, né? Lá na FAPES nós conseguimos colocar recursos, mas a gente só vai até a porta da instituição. A gente não consegue entrar na instituição e mudar o mindset das pessoas. E veja bem, não é só o mindset das pessoas, tem toda uma hierarquia, tem até chegar ao MEC, né? Então, as universidades, os institutos federais, eles dependem de mudanças lá em cima, né? Por mais que eles façam mudanças aqui embaixo, para mudar essa estrutura não é tão simples. Mas hoje eu vejo muitos professores, e isso não acontecia antigamente, né? Era o que você falou, eu vou me formar, eu quero trabalhar na Vale do Rio Doce, eu quero trabalhar na Arcelor. E aposentar lá. E aposentar lá. Era essa a mentalidade. Hoje a mentalidade não é mais essa. A mentalidade mudou. Até mesmo porque essas empresas, elas te levam até uma determinada idade. Sim. Quando você começa a ficar caro, elas te descartam. E essas empresas também têm polos de inovação dentro delas também, né? Sim. Então, assim, tá acontecendo a mudança, não tão rápida quanto a gente gostaria, mas está acontecendo. E muitas dessas mudanças vêm por conta do fomento, porque a gente induz, né? Então, olha, por exemplo, nós lançamos o edital das incubadoras, foi um ano retrasado. Nós colocamos metas dentro do edital. Foi um edital diferenciado. Nós colocamos assim, você tem 3 níveis de incubadoras. Incubadoras que estão avançadas, aquelas intermediárias, as básicas, ou que estão crescendo, nascendo agora, iniciando. Só que todos os 3 níveis têm que estabelecer metas. Quais são as metas? E nós colocamos isso, os avaliadores analisaram e categorizaram. Essas daqui são as top, as incubadoras top, isso aqui é intermediária e tudo mais. O que nós discutimos isso quando nós apresentamos para as incubadoras? Falando, olha, observe o que o edital está apontando. Vocês têm que mudar a forma que vocês trabalham. Né? E eles estão mudando isso, eles estão fazendo essa mudança. A mesma coisa foi para os NITs, foi um edital que nós lançamos para os NITs, para os núcleos de inovação tecnológica que tem dentro da academia, que é fazer exatamente aquele papel que você disse. Olha o que está sendo pesquisado, verifica o que o mercado está pedindo e tenta fazer uma ligação disso. Né? Ou seja, o grande diferencial aí foi você exigir o resultado, né? A apresentação. Exato. E aí nós também colocamos metas ali para eles. Então, hoje nós temos 5 NITs apoiados pela FAPES, que é a da UFES, do INCAPé, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, que é do Governo do Estado, que também faz muito pesquisa de alto nível, o IFES, né? A UCAM e tem um outro que eu não me recordo o outro qual é, mas tem um outro. Então, são 5 NITs que têm esse papel de olhar. Porque hoje, muitas vezes, o pesquisador, às vezes nem a universidade sabe que projeto de pesquisa ele está fazendo com uma instituição, às vezes privada, muitas das vezes privada. Sim. Ele não está sabendo. Então, assim, o que nós estamos colocando nos nossos editais hoje? Para alguns editais nossos que estamos lançando, todos aqueles editais que foram aprovados pela FAPES e que tenham como parceiro uma instituição... Privada? Não, uma instituição acadêmica, que tem editais que a gente... pede que faça associação com a academia. Né? Então, aqueles projetos que têm participação da academia, o projeto obrigatoriamente tem que passar para o NIT para ele ter ciência do que está acontecendo. Né? Então, a gente pede uma declaração do NIT. Aí, o que o NIT vai fazer? É problema deles. Né? A gente não consegue entrar lá para mostrar. Eles é que têm que se organizar e estão se organizando para fazer esse trabalho. Se eles vão fazer com uma empresa que tipo um hub, né? Como você estava comentando, que faz um hub que faz ligação com as outras empresas, de repente essa empresa que você comentou pode olhar para o NIT, olha, tem um produto aqui que com pequenas modificações funcionais eu consigo atender esse tipo de empresa.
Entendeu como é que é a sistemática? Você tem que unir, né, o que existe, né, com a necessidade. Às vezes você tem a tecnologia, mas você não tem um uso para ela. E às vezes a pessoa lá nem sabe o que está sendo pesquisado. A maior parte das vezes eles não sabem o que está sendo pesquisado e que poderia se beneficiar daquilo, do conhecimento, para melhorar a produtividade. Essa lacuna aí que a gente quer que o SEDEMEC preencha, que é exatamente trazer informação. Inclusive, a gente está fazendo isso aqui no próprio Energize. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho. No comecinho da nossa conversa, a gente estava falando sobre Aí o senhor estava falando sobre quando começou a trabalhar com polo de inovação ali no IFES em 2019, mais ou menos, o que o senhor começou a envolver. Conta para mim de 2019 para cá. Por exemplo, o IFES acabou acho que foi ano passado, né? Com apoio lá da ASES, que é a Associação dos Empresários da Serra, né? Criou o polo de inovação do IFES ali na Serra. Isso foi uma evolução desse polo que nasceu em 2018, 2019? Como é que foi essa história de lá para cá nos últimos 5, 6 anos? Na realidade, quem está à frente do agora é chamado de alvo, né? O Polo de Inovação da Serra, é o professor Francisco Rapchan, do campus Serra, IFES Campus Serra. Eu podia trazer ele aqui para uma conversa. Seria legal. Ele vai ter muita história boa para vocês. Ele, inclusive, foi o criador do núcleo incubador, né? Do primeiro núcleo incubador do IFES. Então, tem muita história boa. Mas qual é o grande trabalho, o grande desafio de todos esses polos, tanto da Cidade da Inovação quanto o alvo, né, que é o Polo de Inovação da Serra? É a infraestrutura. Mas, enfim, o que eles estão fazendo? Eles estão atraindo, acho que já até atraíram uma empresa lá para dentro, que está lá no campus, para começar a montar, pelo menos ter uma base de empresas que estão desenvolvendo junto com a academia projetos de pesquisa, porque na hora que você tiver aquilo povoado, fala, cara, esse espaço não dá mais, a gente precisa subir prédios aqui e a iniciativa privada tem um apoio total para nos ajudar aqui nessa construção. Eu acho que é essa a estratégia, mas ele pode falar melhor do que eu, porque ele está mais envolvido com... Mas aí você está falando aí sobre subir prédio, aí eu começo a pensar aqui na construção que a gente precisa para criar a cidade de inovação em Vitória. E aí a gente estava conversando sobre isso, que é um enorme desafio. Ou seja, a gente está vendo polo de inovação em Vila Velha, que é o Vila Velha Valley. Isso. Vê o polo de inovação também da Serra. Então vamos fazer o nosso aqui, em frente à UFES ali, tem espaço para isso ali do IFES. O que o senhor acha? E potencial para ser o principal polo de inovação do Estado. Com porque certeza, já nasceu grande. Você está ali com UFES, IFES, tudo em volta. E já tem dinheiro para isso, não é isso? Sim, a FAPES apoiou logo no início da ideia da Cidade de Inovação. A FAPES apoiou com recurso para fazer capacitações de pessoas que iam atuar no polo, né? E também estava aberta à comunidade, claro. E para fazer projetos executivos, desenvolver os projetos executivos. Bom, teve alguns contratempos aí nesse tempo, né? Alguns sabem que tinha uma rua passando ali no meio, aí tinha toda uma questão burocrática para ser resolvida. Aparentemente foi resolvido. Com a prefeitura, né? Com a prefeitura de Vitória. E o recurso para iniciar a obra, eles conseguiram fazer essa captação agora com... Eu não sei detalhes do projeto, mas eles conseguiram junto com um edital de infraestrutura da FINEP. O edital, acho que eles pediram 17 milhões e conseguiram 15 milhões, mas foi o único do Estado, teve outro que pediu também, mas foi o único do Estado que conseguiu o recurso. Mas já conseguiu, então? Já tem o recurso. Já parece que... Porque ou seja, eles vai não acontecer, liberam então, tudo, né? a Cidade de Inovação. Vai acontecer. Assim, 17 milhões não é o suficiente, mas pelo menos dá um start em termos de obra física. Não é o projeto completo. Você não precisa reformar tudo de uma vez só. Exato, você começa num prédio lá, abre espaço para as empresas se aproximarem. Se aproximarem, exatamente. Essa a ideia. Mas, professor, me diga aqui, você, na qualidade aí de um administrador de fundos de fomento à pesquisa e inovação, elaborando esses editais aí, selecionando projetos, qual seria o principal gargalo que o senhor enxerga na alocação desses recursos? Quais são as dificuldades que você, enquanto instituição de fomento, percebe no mercado ali como tomador desses recursos? Bom, são vários, né? Eu poderia dizer que hoje
o maior gargalo nosso é atender uma demanda que está reprimida da indústria com o nosso edital, que nós temos, o Nova Economia Capixaba. Mas, primeira coisa, é poder divulgar mais. Esse podcast aqui é fantástico, porque vai levar para os empresários que nos ouvirão que eles têm recurso de subvenção para poder tocar os projetos deles sem mexer muito no fluxo de caixa dele. Às vezes ele tem um projeto e ele não consegue tocar porque vai dificultar muito a gestão da empresa dele. É um recurso que ele tirar do fluxo de caixa dele, 1,5 milhão, 2 milhões ou 3 milhões, que é o recurso máximo nesse edital, dificulta muito. Outros nem têm noção disso, né? Então o desafio é divulgar. Um outro desafio ainda nesse edital, e que está se tornando para outros, como nós lançamos muitos editais, é ter avaliadores competentes para avaliar esses projetos, porque os nossos editais vão todos para fora. As avaliações não são feitas aqui, para evitar viés, né, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem mandado muito para Santa Catarina e para São Paulo. Quem estava nos ajudando há pouco tempo era o IPT, né? São Paulo, ajudando a avaliar esses projetos. Mas o grande gargalo tem sido mesmo essas avaliações. E, claro, levar essa cultura de empreendedorismo para dentro das instituições acadêmicas. Eles reformularem os seus cursos, ou pegar as suas disciplinas e focar para terem ideias de produtos ou funcionalidade, porque você não precisa criar uma coisa nova. Você pode pegar um produto e acrescentar funcionalidades neles para colocar no mercado. Por exemplo, tem uma fábrica agora de aviões lá no norte do Espírito Santo, Jaguaré, se eu não me engano. Mas aí alguns podem falar, mas que inovação que eles estão fazendo? Eles estão trazendo projetos de fora e instalando uma fábrica. Cara, eles estão desenvolvendo uma coisa que não tinha, por exemplo, ar-condicionado dentro do avião. Então, eles estão desenvolvendo localmente e aí eles vão criando funcionalidades para esse tipo de aeronave. Daqui a pouco eles estão fazendo outros tipos de aeronave. O caminho que a China seguiu, né? Trazendo fábricas. Exatamente. Aprendendo, ganhando know-how. Gerando funcionalidades, novas funcionalidades. E aí você desenvolve. E essa empresa, ela está no edital da FAPES? Ela foi beneficiada com o edital da FAPES? Ela está em julgamento. Se eu não me engano, ela submeteu para o NEC, mas ainda está em julgamento. O senhor está falando das avaliações, aí, por exemplo, feitas por Santa Catarina, São Paulo. Ou seja, a gente está buscando o benchmark lá, tem um polo inovação, Recife também, né? Mas eu acho que a gente tem toda a condição de chegar igual e ultrapassar rapidamente aqui, porque aqui no Espírito Santo realmente a gente está numa fase muito legal. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os editais. No ano passado, por exemplo, teve o edital no NEC, que tem uma característica específica aí de promover a inovação capixaba na economia. Como que é? Isso. Esse edital ele foi pensado para a indústria, foi pensado para as empresas poderem faturar. A gente colocou 2 eixos ali, que era transformação digital e a gente chama de sustentabilidade, né? Mas você tem parte de eliminação de absorção de carbono, toda aquela indústria 4.0. Então, tem toda aquela tecnologia que a gente precisa hoje desenvolver aqui dentro, não somente dentro da academia, mas dentro das empresas também. Esse edital ele é muito interessante porque nós olhamos o Embrapi, na realidade, eu e o diretor-geral, o professor Rodrigo Varejão, nós olhamos o Embrapi e falamos e ele foi diretor da unidade Embrapi aqui no estado, né? E ele conhecia muito bem as deficiências, né? E aí nós fomos discutindo o que a gente pode fazer para melhorar, né? Bom, primeiro foi eu acho que é o edital nosso que tem o maior recurso, né? Até 3 milhões de reais, mas é bem interessante porque tem a contrapartida, e essa contrapartida varia de acordo com o faturamento da empresa, né? E aí o Banesp se juntou. O legal é isso, o Banesp se juntou para... Oferecendo um financiamento para aqueles projetos para aquelas empresas que, caso quisessem... Precisam fazer o aporte não podem mexer no seu fluxo de caixa, porque já está comprometido, ele vai lá e pega esse recurso, e à medida que o projeto começa a dar resultado, ele vai pagando isso daí. Tá, mas aí surge uma questão aí, que eu acho que está na cabeça do empresário, né? Vamos supor, a gente estava discutindo aqui antes... exemplo desses níveis, você falou comigo, uma empresa que fatura 360 mil reais por ano, ela num recurso de 3 milhões, ela teria que fazer um aporte de 25%. 25% de 3 milhões, nós estamos falando ali alguma coisa na faixa de uns 900 e alguma coisa 800, mil reais. Né?
Aí você está falando assim, não, mas ele tem agora a possibilidade de buscar um financiamento de 900 mil reais no Banestes. Isso. Ou outra instituição que ele queira, né? O Banestes é um dos parceiros. A dúvida que surge é o seguinte, esse projeto desse empresário, ele não pode ser um projeto que tenha, como é que eu vou dizer? Ele não pode ser um projeto que ainda esteja verde, né? Ele tem que ser um projeto de alto potencial, de gerar lucro imediato para esse empresário, porque senão como é que ele vai fazer para poder quitar esse empréstimo que ele tomou no Banestes? O projeto que você falou não pode estar verde é no sentido de, você está falando pesquisa básica, ele pode estar muito no início da pesquisa básica, né? Tem que ser um projeto que já está em ganho de escala. Exatamente. Ele tem que estar no TRL ali 4, 5, né? Então, ele pode... Mas eu falo também, o que é inovação? Para uma empresa pequena, vai construir um produto novo, muitas vezes não é isso. Às vezes ela precisa mexer no processo produtivo dela, acrescentar alguns componentes, seja de robótica, enfim, colocar alguns componentes em que ela... Automação, né? Na parte de automação, por exemplo. Ela não precisa construir algo novo que está numa pesquisa básica, né? Ela pode estar numa parte mais avançada e trazer esse projeto para fazer com que... O foco nosso é o seguinte, o projeto, no final, ele tem que fazer com que a empresa aumente a sua emissão de nota fiscal. Uhum. A gente quer que ela cresça. Lógico, a gente também quer que ela contrate mais pessoas, que ela se envolva com a academia, que depois desse projeto ela possa trazer uma relação de novos projetos junto com a academia, não necessariamente por editais da FAPES, mas entre eles mesmo, né? E começa essa relação que até pouco tempo atrás não havia. Ou seja, em linhas gerais, esse recurso ele pode ser usado para melhoria de linhas de produção, por exemplo. Perfeitamente. Não teria que ser necessariamente para uma pesquisa. Não. Ou para transformar uma pesquisa em produto. Não, a ideia é que a gente faça com que ele aumente a capacidade produtiva dele. Tá? Se for fazer uma pesquisa e não aumentar o processo de produtivo, nota fiscal? Não adianta. Porque a FAPES ela se beneficia também disso. É um recurso do governo, do ICMS, né, que nós temos que volta. Então, quanto mais a gente fizer com que essas empresas gerem riqueza, nós podemos o recurso voltar e novamente apoiá-las. Eu queria voltar aqui, porque a gente estava conversando sobre esse edital do MEC e a gente não concluiu. Porque antes da nossa entrevista aqui, o senhor estava me falando que é o seguinte, o edital do NEC, ele corrigiu algumas deficiências da Embrapi. Eu queria que o senhor focasse um pouquinho, o senhor até falou que o professor Varejão aqui foi o diretor da Embrapi aqui no estado, ou seja, ele trouxe todo esse know-how da Embrapi. E o que aconteceu no edital do NEC? O que vocês fizeram no edital do NEC corrigindo aí algumas deficiências do Embrapi? Por exemplo, o Embrapi, o recurso vai para a unidade Embrapi. Então, no caso do IFES, ou se fosse para outra universidade, o recurso vai para a instituição. Esse vai para a empresa. Quem vai gerir o projeto é a empresa e não a instituição. Mas a empresa vai ter que fazer uma ligação aqui com a instituição e demandar recursos da instituição. Aí entra um NIT que vai procurar, olha, professor, para esse projeto aqui que você está demandando, a melhor área é essa daqui, o professor tal, nós vamos botar você em contato. O NIT deveria estar fazendo isso, na verdade, né? Então, uma das diferenças é essa. O recurso não vai para a instituição acadêmica, ela vai para a empresa. E ela vai ter que gerir o projeto, botar um coordenador lá para tocar o projeto. A outra tem que ser capixaba. As instituições têm que ser capixaba, porque o que acontece na Embrapi é que se você não tem uma competência aqui, eles vão buscar competência fora do estado e vão desenvolver em outro estado e vão fomentar outro estado, um recurso, muitas vezes, da empresa. Tudo bem, ela vai crescer, mas aí você não forma mão de obra aqui. Como é que essa empresa depois ela vai ter os seus funcionários para dar manutenção naquele equipamento daqui? Ela vai ter que chamar o pessoal de fora e ter um custo maior. É a mesma coisa quando você compra equipamento da China. Baratos, muito bons, mas em algum momento ele vai ter manutenção. Quem que dá manutenção? Um gargalo grande que tem hoje, por exemplo, vai ser com esses veículos elétricos na hora que eles começarem a falhar, né?
Ou seja, esse edital do NEC aqui, você força com que o know-how fique aqui, a produção fique aqui. E qual que é o volume de recurso desse edital? Vamos chamar assim, a primeira leva, o primeiro ciclo, vamos dizer assim, foram de 40 milhões. E demorou até o pessoal engatar, porque o projeto ele é denso, o formulário que ele tem que escrever ele é denso, não é simples, é um formulário pesado. E aí as empresas foram demandando um pouco mais tempo. Enfim. 40 milhões no total. 40 milhões no total. O máximo cada projeto chega a... Não, a empresa pode pedir 3 milhões. Não, até 3. 3 milhões, o máximo de 3 milhões. Mas aí tem de vários tipos, de 780, 1 milhão e 200, até 3 milhões, né? Então depende da necessidade lá deles. Enfim, e o legal é que existe a contrapartida, que pode variar de 25% do total solicitado até 45%. Pode ter empresa de qualquer tamanho, né? E nesse recurso nós já temos aproximadamente, 70 milhões, além dos 40, aproximadamente 70, 80 milhões de contrapartida. Existe a contrapartida financeira, que é por parte da empresa, e a contrapartida econômica, que é por conta da instituição de ensino. Né? São os uso de laboratório, pesquisadores, enfim, que estão alocados ali no projeto também. Então você reúne a academia, você reúne as empresas em prol de melhoria da empresa. E leva o conhecimento para dentro, porque o professor, o pesquisador, vai levar alunos para trabalhar aqui dentro. Né? E uma pergunta aqui é o seguinte, eu não sei se seria dentro desse edital NEC, mas vamos supor que um empresário aqui local ele identifique uma tecnologia de vanguarda que está sendo desenvolvida lá fora. Por exemplo, aqui, um assunto que foi até objeto do primeiro episódio aqui do podcast, que é as baterias termoacumuladoras. Nós temos duas tecnologias, né? Uma é baseada numa tecnologia israelense que utiliza um pó de granito, né, do beneficiamento do granito capixaba, inclusive, que é aquele preto São Gabriel. Ou seja, nós temos aqui a melhor rocha para fazer a termoacumulação, temos o material aqui, esse material ele é exportado, beneficiado em Israel e alcança uma escala global aí, né, com resultados fantásticos. E tem uma outra tecnologia também que é derivada dessa, mas usando um tipo especial de cimento, de concreto, né, que está sendo desenvolvida no estado da Pensilvânia, na Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Vamos supor que um empresário aqui ele quisesse trazer essa tecnologia para o Brasil e fazer aqui um projeto piloto. Qual seria o melhor linha de financiamento subvencionada aí que ele conseguiria obter? Seria o NEC, talvez? Acredito que o NEC seria o que encaixaria melhor para ele, porque provavelmente se ele vai trazer tecnologia de fora, dependendo do que nível está essa tecnologia, ele vai ter que ter seria um TRL 4 para cima. Talvez um investimento um pouco mais pesado, talvez 3 milhões nem fosse suficiente, né? Dependendo do tipo de investimento que ele quer fazer, 3 milhões é uma parte, uma fração do investimento maior. Ele poderia estar tentando colocar utilizar esse recurso. Porque os outros recursos da FAPES, a gente tem uma que a gente chama de trilha da inovação. Desde o momento da pessoa que está lá na academia tem uma ideia, até o empresário que quer fazer um projeto desse daí, com níveis de TRLs, de produtos com TRLs mais altos. Né? Então a gente cobre isso tudo. Então, assim, o que eu vejo para esse exemplo, o melhor que se encaixaria é aqui, ou no NEC ou no Tecnova 3. Tecnova 3 é um recurso abaixo, eu não me lembro agora, 250, porque é muito número na minha cabeça. Entre 250 e quase 500 mil reais, 490 e poucos mil reais. Que às vezes não é muito para um projeto. Não, um projeto desse é alguns milhões. Pois é, então, ele ou é o Tecnova 3 ou é o NEC, o Nova Economia Capixaba. Né? E aí tá tudo a parte tem tudo a ver com o que nós queremos da sustentabilidade, né? Porque o pó que sai lá das pedras, no corre das pedras, é algo que está aí na natureza e destruindo a natureza, né? Porque e é riquíssimo, né? Como você falou. Exatamente. Ou seja, seria um bom fim para esse pó aí. Perfeito. É um ciclo fechado, né? Eu estava pensando aqui
Então, aproximadamente, né, no ano passado, aproximadamente. Então, é do edital do NEC, ou seja, Isso. tem vários outros editais aqui dentro, Sim. né, isso com outros perfis aí de inovação. Ó, esse ano nós vamos lançar, tirando o NEC, que vamos lançar agora novamente, acho que para a semana que vem, se eu não me engano, não estou lembrado da data. Os 40 milhões iniciais São já novos foram. 40 milhões. Aqueles 40 milhões ali estão comprometidos com os projetos que estão em processo de avaliação. Então, se todos forem aprovados, porque nem todos são aprovados, né? Se todos forem aprovados, os 40 milhões estão comprometidos. Então, eu tenho que garantir que aqueles projetos sejam Tem uma apoiados. chance de serem É, se eles forem aprovados, eu tenho que ter o recurso lá garantido para ele. Eu não posso comprometer em apoiar um projeto que eu não tenha recurso. Então, a gente fechou aquele edital, fechou entre aspas, né? Aquele ciclo, Ou seja, vamos vocês chamar. não fazem overbooking, né? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. E aí nós vamos lançar agora, fazer um novo lançamento com novos 40 milhões. Então, 80 milhões, né? Então são novos projetos. Então, as pessoas, porque agora as pessoas estão descobrindo, as empresas estão descobrindo esse recurso e estão procurando, né? Então tem que estar lançando para eles agora. Mas nós vamos lançar. Amanhã deve sair o edital, nós tivemos algum contratempo na FAPES, era para ter lançado antes do carnaval, sexta-feira passada. Mas nós vamos lançar essa sexta-feira agora um edital para o comércio e para a indústria de alimentos e bebida. Né? E a logística está no meio também. É um edital de 12 milhões, se eu não me engano, e num ticket médio de... Eu não me lembro agora se é 450 mil a 600 mil reais. Se não me engano é isso daí. Ou 250 a 600. É muito número, tá? É muito edital. Esse ano nós vamos lançar, no total de edital, são 76 milhões, tirando o NEC, são aproximadamente 76 milhões de reais em editais de inovação. Existe a nossa outra diretoria da FAPES, que cuida da pesquisa científica, que são outros recursos, que também não para. Né? E outra coisa, a gente está falando aqui só da FAPES, porque aqui o governo do estado, por exemplo, tem um fundo soberano, que é outro montante enorme de dinheiro. Repara que isso é uma trilha, né? À medida que as empresas vão... o Fundo Soberano são mais para as startups, né? À medida que as startups vão evoluindo, vão tendo mais recursos, vão evoluindo os seus produtos, novos mercados e tudo mais, elas se habilitam para concorrer no Fundo Soberano, que também não é fácil passar. Né? Tem a avaliadora ali que faz análise dos projetos, a viabilidade daquela startup, e aí, se ela vê que tem um potencial, ela investe. Ou seja, com recursos do Fundo Soberano, que é o FUNCES, né? Recursos da FAPES, e inclusive também recursos do FINEP, federais e tal, CNPq, dinheiro tem, não é isso, Sena? Dá pra gente fazer do Espírito Santo uma nova Israel, é isso? Uma nova Israel, isso aí. Eu queria aproveitar aqui o professor aqui, saber o seguinte, a gente está falando de editais sobre pesquisa e inovação, mas você mesmo já colocou aqui que vamos dizer assim, uma coisa que é desejável é a divulgação, o conhecimento, a disseminação da informação. A pergunta é o seguinte, existe algum edital da FAPES que fomente a execução, a elaboração de feiras, workshops para essa divulgação? Por exemplo, eu vi recentemente um edital da FINEP, onde ele tem lá uma verba de fomento a feiras nacionais e internacionais. Nós não temos... A gente fomenta o SX. Para esse ano vão 5 milhões, aproximadamente 5 milhões. OSX? SX, que é uma feira de sucesso, aqui já tem várias edições aqui, eu vou todo ano. O Sebrae, ele que desenvolve, planeja, elabora, e o governo do estado, ele apoia o SX. Mas isso através de um edital? Não é um edital. Nesse caso aí é um recurso, um termo de cooperação junto com o Sebrae, e o recurso vai para o SX. Que não é só isso, tem mais recursos, né? Mas uma parte do recurso do governo do estado, eu falo governo do estado, FAPES, né? Governo do estado, que vai para o SX. Mas nós temos editais específicos para esse tipo de feira, mas todos eles até então para a área científica. Então, você quer fazer um simpósio brasileiro de inteligência artificial.
né? Nós temos editais para você criar esse simpósio. E não dá para fazer isso de uma forma mista, que misture academia e indústria? Mas esse edital é mais para academia. O que nós vamos lançar esse ano, estão programando para isso, é fazer um edital, lançar um edital da inovação para visitas técnicas a outras empresas. Ou seja, temos benchmarking. As empresas aqui, ou a própria academia, elas querem visitar uma empresa top, sei lá, Embraer, né? Fazer uma visita na Embraer direcionada, então eles vão ter que fazer o contato com a Embraer, claro, mas nós vamos ter recurso para apoiar esse tipo de visita empresarial. A gente quer que empresários que hoje não têm a possibilidade de ir para fora, fazer uma visita numa Embraer ou numa outra grande empresa, né? Que eles possam fazer essas visitas. Isso é interessante. A Embraer é um orgulho isso nacional, né? Você vê que o CDMEC está à disposição. É isso aí. A Embraer é orgulho nacional. A gente espera que vocês divulguem, né? E tem pesquisador capixaba lá dentro, né? Sim. Inclusive, vários alunos aí do professor Alberto foram trabalhar na Embraer, estão trabalhando lá agora e ajudando a desenvolver o eVTOL. Uma pergunta aqui que eu tenho para o professor é o seguinte: você estava mencionando aí a questão do ESX. SX, isso. Qual é a possibilidade ou qual é o caminho que uma outra instituição deveria seguir para firmar um documento similar a esse com a FAPES? Esse aí, especificamente, ele passa pelas secretarias, né? No caso, tem muito projeto nosso que a gente toca e a Secretaria, a Ciência e Tecnologia, né, no caso, ela nos apoia. O SX é um desses editais. Então, o que eu recomendo? Dependendo do projeto, conversar com uma secretaria, que seja a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que seja a Secretaria de Desenvolvimento, né, as secretarias que são afins com o CDMEC, com as empresas, né? Porque a Secretaria de Desenvolvimento tem esse foco em desenvolver o Estado, né? Então, acho que uma conversa inicial junto com a secretaria, porque muitas vezes as secretarias elas têm o recurso, mas ela não tem as pessoas suficientes para tocar todos os projetos que eles gostariam de tocar. Eu acho que a SX, por exemplo, é uma das feiras, como a Mac Show, por exemplo. Eu acho que um caminho óbvio agora é fortalecer essas feiras que já existem, né? Sim, que são várias feiras. Mas eu tô vendo aqui que o senhor tem experiência com feiras, né? O senhor ajudou com a RedeTech, com a WFCP. Conta pra gente como foram essas feiras. Mas foram... o WFCP foi internacional, né? Foram juntas, né? A RedeTech com o WFCP, né? Foi na época que eu estava... O que é WFCP, o senhor lembra? World Federation... Eu não lembro mais. Mas seriam vamos chamar assim, as escolas técnicas... Quer dizer, mas são feiras internacionais que acontecem periodicamente. Sim. Em diferentes países do mundo. Isso. Aí teve uma edição aqui no Brasil. Que o Brasil, junto com a RedeTech, que são a rede das instituições, os institutos federais e os Cefetes, né? Eles fazem essa RedeTech sempre. É a Federação Mundial das Universidades e Politécnicas. Alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro mais. Foi isso aqui, 2019? World Federation 2016, of aqui, Colleges and Nossa, Polytechnics. Já tem muito tempo. Pois eu estava na reitoria nessa época. Olha, foi um desafio trabalhar nessa feira, porque na hora que eu entrei, tinha algumas pessoas que estavam responsáveis pelo projeto. E não sabiam por onde começar. Aí o que nós fizemos? Eu chamei uma equipe que trabalhava comigo na diretoria de planejamento, que tinha conhecimento de projeto. Hoje, essa pessoa, inclusive, ela está na Petrobras, foi para a Petrobras, passou no concurso lá. E nós utilizamos todas as técnicas de gerenciamento de projeto para coordenar as equipes. Sim, foi um trabalho árduo de você envolver muita gente, poder trazer pessoas de fora, veio muita gente do Canadá, de outros países, e ter toda a logística de levar essas pessoas, trazer as pessoas, levar em outros lugares do Estado, né, conhecer as instituições e coordenar os outros institutos federais que participaram do RedeTech, que foi o conjunto, se não me engano, foi na Praça do Papa, inclusive. Foi um desafio, viu? Foi um desafio legal. Foi um desafio muito legal, que a gente usou todas as técnicas de gerenciamento de projetos para executar esse projeto com sucesso.
No final, o pessoal adorou a feira, o resultado foi fantástico. O local foi oportuno também, né? Ali na Sempre, Praça do né? Papa é bem central. E onde ali, acontece a SX também, né? Sim, é o Lá na Praça do SX. Papa. Eu quero ver o SX aguentar, porque ele está crescendo tanto que ali daqui a pouco não suporta. Não cabe mais. Não vai caber mais, porque ela está crescendo bastante, né? Cada ano que passa. E agora, como a FAPES tem focado muito também agora no, como eu falei, da trilha de inovação, onde é que o empresário agora chega? O empresário, aquele que está crescendo muito, o Espírito Santo não é suficiente, como você falou, 4 milhões de habitantes. Nós não temos um comércio não, uma indústria assim, tão pujante que absorva todo o conhecimento, tudo aqui. Mas tem mudado, né? Nós estamos recebendo aqui proposta de montadoras, já teve ali como é que é o nome? Aquela GWM. A de fabricante de caminhões que está lá em Linhares. É a Marco Polo. Teve a vinda da Marco Perfeito. Polo, tem duas GWM montadoras, também. tem a GWM e tem aquela outra lá, Lecar, que está Uhum. com promessa, eu não sei se esses projetos vão para frente. Não sei também. Mas, enfim, só que o que acontece? Essas empresas estão se estabelecendo, mas eu estou falando aquelas nascidas no berço do empreendedorismo inovador, as startups, propriamente dito, que elas chegam num nível que elas têm que sair do Estado. Sair do Estado no bom sentido. A gente quer que elas saiam do Estado para vender lá fora. Mas Exatamente. manter a base aqui. Manter a base aqui. E isso que nós temos trabalhado, eu e o professor Rodrigo Varejão, é que nós lançamos um ano retrasado, vamos lançar esse ano de novo, o edital Parceria entre Startups. Foi um edital inédito no Brasil, que nós fizemos com que as startups capixabas fizessem parceria com outras startups capixabas. Mas que tipo de parceria? Olha, eu não tenho um determinado conhecimento, uma determinada habilidade na minha empresa, na minha startup, mas eu sei que aquela outra tem. Vamos juntar esforços para vocês nos ajudarem aqui e a gente ajudar vocês também em uma ausência de alguma competência que você tem ali. E aí nós fizemos um edital para parceria entre startups capixabas, sempre startup capixaba, o recurso é sempre para capixaba, com outras startups capixabas, startups nacionais e startup internacional. Mas o SX que você falando que está crescendo muito, na verdade, é o movimento inverso, né? Está crescendo porque muita empresa de fora está vendo que a seriedade, como essa feira aí é fabulosa, como uma vitrine. Aí acaba que eu observei isso ao longo dos anos que eu tenho ido nessa feira, o volume, a quantidade de empresas de fora está aumentando muito. E esse ano vai ser maior, porque, como eu estava falando, esse edital ele focou em regional, parcerias regionais, interestaduais e internacionais. Nós abrimos 4 vagas para internacional, apareceram 28 propostas internacionais. Só tinha 4 vagas. Só tinham 4 vagas. Para esse ano agora? Não, foi o ano retrasado. Aumentou o número de vagas? Para esse ano nós vamos relançar. Para internacional nós vamos botar 20 vagas. Por quê? Porque a gente quer atrair empresas de lá para cá também. Quer atrair startups para cá. Não só de outros estados, como a gente tem atraído. Teve startup de São Paulo que veio para cá, startup de Minas que está aqui. A gente está atraindo essas startups para cá. A gente não quer que elas fechem lá. A gente quer que elas mantenham as bases delas lá. Mas elas venham para cá não só para aproveitar o recurso que a gente tem, mas trazer know-how. Contratar pessoas aqui para trabalhar na empresa delas. Porque uma coisa que acontece muito aqui, principalmente nos cursos de engenharia, é que você forma a mão de obra e ela não tem mercado aqui. Então ela acaba indo para Minas, para São Paulo, Rio de Janeiro. Perfeito. Né? São raras exceções que acontece o caminho inverso, como é o meu caso e o do Carlos Henrique aqui, né? Que nós somos mineiros formados. Você foi o FMG, eu sou do Cefet, nós viemos para o Espírito Santo. Perfeito. É isso que a gente quer. A gente quer que atrair essas competências para cá, não só os empreendedores, mas aqueles que tenham boa formação, como vocês, que venham para cá e que se conectem com empresas daqui, que ajudem as empresas a crescer aqui, desenvolver aqui. E utilizar recursos para ir para onde? Para ir para fora, por exemplo. Então nós temos nós desenvolvemos um projeto interno na FAPES, que ele mudou de nome, agora é FAPES Global, que a gente apoia 6 verticais, agora são 6. Eram 4, 6 verticais para internacionalização. E é um edital, é um programa, ou melhor, é um programa que ele é diferenciado. Ele não pega como algumas missões que levam o empresário lá para fora, o empresário vai para uma feira e se vira na feira. Vai olhar, que legal, que bacana. É legal? É legal. Mas se ele não fizer contato lá e ter uma tem que ser perspectiva de fazer o dirigida. negócio, tem que ser.
Senão vai virar uma viagem de passeio. Senão virou uma viagem de passeio. O cara se deslumbra e volta para cá. Poxa, lá é tão bom e aqui a gente não tem isso. Aí, né? Às vezes vai querer ir para lá, né? Ao invés de trazer o know-how para cá. Enfim, então o que nós fizemos nessa missão? Essa missão nós temos uma empresa que nós contratamos. Antes ela estava no que a gente chamava de BSW, Brazilian Startups Worldwide. E aí nós mudamos para FAPS Global porque nós aumentamos a parte de internacionalização lá. Então a gente vai levar agora, em abril, 15 startups da área de indústria, Inditex, para a Alemanha. Já é a nossa 5ª missão. Eu já fui, já vai ser a 3ª que eu vou para a Alemanha. E aí a gente vai para a Feira de Hannover. E esse ano, a Feira de Hannover, o Brasil, ele é o partner na Feira de Hannover. Eu não sei se vocês já chegaram aí ou conhecem. Não, a de Hannover é a maior feira da indústria mundial. Talvez Fantástico. tenha alguma grande gigantesca na China, né? Mas lá tem muito chinês. tem a feira de Cantão, tem. Mas assim, é uma coisa Surreal. gigantesca. Pensa um pavilhão ali que vocês têm ali em Carapina. Pensa 32 pavilhões maiores do que aquele. E tudo ocupado. É um gigantesco. E aí a gente leva, mas não leva e solta os caras lá não. Lógico que a gente deixa eles olharem as tecnologias que estão... A gente pede, olha as tecnologias que vocês estão desenvolvendo e olha o que tem lá. E aí muitas dessas startups falam, caramba, o que eles fazem a gente já faz aqui. A gente já tem aqui coisas até melhores do que eles têm lá. Mas o Brasil, esse ano, ele é o partner. Então, o ano passado foi o Canadá. Aí você andava em todos os pavilhões, tinha um stand grande, imenso do Canadá, ou uma universidade, ou um centro de pesquisa, ou o próprio governo estava lá, alguns estados do Canadá também. E aí você via isso lá. E esse ano é o Brasil. Quem está fomentando é a Apex. Nas outras edições do que a gente chama de BIG, Brazilian Inditex in Germany, né? Então, no programa tem vários programas B. Nós vamos levar para a Argentina também em maio, que é o BRETA, é Brazilian Retail Tax na Argentina. Vamos levar para a Itália, que ainda não tem a denominação, mas são as são as Agritex, Agri-Food Tax, né? Que vão para a Itália. E nós temos ainda, que não está definido o país, mas provavelmente vai ser a Alemanha, a Health Tech, né? E tem as Deep Techs, que ainda nós estamos estudando como é que vai ser a Deep Tech, porque a Deep Tech tem um investimento de mais longo prazo, né? Não é tão rápido. Mas, enfim, e a gente leva levamos o ano passado, no final do ano passado, em novembro, as Impact Tech, são as empresas, as startups de negócio de impacto, para Barcelona, Madrid e Barcelona. Quando você fala assim, levamos, eu só fico pensando, porque a FAPES é Fundo de Amparo à Pesquisa Capixaba, né, do Espírito Santo. E aí nós temos FAPES, entre aspas, né, em outros estados. Sim. E temos a CONFAP, que é a Confederação das várias FAPES dos das estados. Fundações de Amparo. Então, quando você está falando internacional, assim, é FAPES ou é CONFAP? E como é que funciona? FAP Espírito Santo. Esse é um programa que nasceu aqui no Espírito Santo, de levar essas verticais para um país alvo, né? Um país forte naquela vertical e que possa fazer... E nós não levamos só para visitar a feira, não. A gente faz... visita às indústrias. Vai em indústrias e vai em ecossistemas. Eles vão lá nos ecossistemas e aí vem algumas empresas locais, já foi Bosch, já foi Mercedes, que eles interagem com esses empreendedores brasileiros. São 15 startups, mas a gente só apoia até 5 startups capixabas. As outras têm que ir com recurso próprio, né? E aí o que nós fizemos no Confap? Nós estamos fazendo, pedindo, e isso está ganhando mais corpo, né? Paraná já está interessado, Bahia já está interessado, que elas apoiem as startups dos seus estados, né? Para elas não ficarem tendo que gastar o seu recurso próprio, porque às vezes é difícil. E ao mesmo tempo fazer um movimento conjunto, né? Com várias FAP de a ideia nossa para ganhar força. Exatamente, porque isso aí faz com que o Brasil se eleve, né? Então é um programa muito legal que a gente tem visto, e nessas viagens, como tem 10 startups que não são capixabas, eu faço o que eu chamo de jabá, né? Eu falo, gente, nós temos isso aqui no Espírito Santo. Eu falo, caramba, eu não sabia que vocês faziam tanta coisa assim. Então, mas aí eu fico pensando o seguinte, o Espírito Santo é um estado bem gerido, né? Já tem uns 20 anos aí que a gente teve a sorte de ter 2 governadores, que é o Renato Casagrande e o Paulo Artung,
que mesmo sendo de polos opostos ali, mas pelo Não menos tiveram os tiveram a investimentos. austeridade fiscal como Isso. uma base. Então o Espírito Santo ele está agraciado, mas isso não acontece com outros estados. Então Não. como é que eles fazem? Com a FAP, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é um estado quebrado, Não, ou eles mesmo não- Minas Gerais também tem várias dificuldades financeiras que o governo está tentando reparar, mas não tem a facilidade que a gente está aqui no Espírito Santo. Não nosso tem. momento. Aí, nesse caso dessas startups, elas não têm apoio. Elas não têm apoio. Elas têm que se virar E sozinhas. aí tão longe desses 370 milhões aqui que a FAP... Nós estamos no Certamente. estado deles, né? Mas o legal, ainda falando um pouco sobre esse de levar para o exterior, quem encampou o nosso programa? O Ministério das Relações Exteriores. Hoje a gente não faz nada se o Itamaraty e aí Não validar. sua embaixada não nos apontar. Então, sempre tem um adido da embaixada conosco, ou o próprio embaixador conosco. Agora em Barcelona o embaixador estava lá conosco num evento, na Alemanha teve um embaixador que depois voltou para o Brasil. Então sempre tem alguém da embaixada daquele país nos ajudando e abrindo portas para nós, né? E aí nós assinamos um memorando de entendimento, vamos assinar, se Deus quiser agora, com o estado de Baden-Württemberg, que é o estado mais industrializado da Alemanha. Fica ali na parte sul da Alemanha. E é o governo do estado assinando entendimentos Muito de legal. parceria com outro país. Não, então, assim, é para a FAPES? Não, é para todo mundo. Aham. A Bacana. FAPES só faz essa intermediação, mas quem tem que ser protagonista são os startupeiros, tem que ser as indústrias, tem que ser os pesquisadores, né? E apontando o caminho para eles. Professor, muito interessante. E, novamente, eu queria colocar aqui o CDMEC à disposição para colaborar naquilo que for possível. E, infelizmente, o nosso tempo... E o papo tá quente. E aqui, o né? papo Deixar está a quente. gente fica mais uma hora A gente, tranquilamente. infelizmente, a gente vai ter que marcar uma outra, Vamos outra marcar oportunidade, Inclusive, a parte vamos convidar aqui o 2. professor Rodrigo Varejão para continuar essa Isso. conversa também. Eu acho Nós que eu vamos ter estou que- curioso para saber essa questão Vamos da ter que Embrapi. aumentar o tempo também, porque Nós senão... vamos ter que marcar... Não, vamos ter que fazer a parte 2 agora. Tem a parte 1 Isso, e perfeito. fazer a parte 2. Mas muito obrigado aí, foi bastante esclarecedor. Infelizmente, a gente só arranhou a superfície, Realmente, tem muita coisa para falar. entendeu? Mas a gente vamos manter aí uma proximidade e a gente vai se falando e novas oportunidades vão surgir. Nós estamos aí com alguns workshops planejados para esse ano aí, queremos contar com a presença da FAPES, o apoio de vocês também nesses workshops, Perfeito. né? E, se possível, queremos ter um termo de colaboração com vocês também. Essa nova gestão do CDMEC, ela quer, de fato, fazer a diferença no desenvolvimento do Estado. O CDMEC é uma instituição que está aí com 37 anos, né? Teve um período aí que ficou com a orelha baixa, mas a gente agora quer, de fato, voltar ao protagonismo, quer voltar a focar o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, as empresas capixabas, fomentar negócio e fomentar a tecnologia e a inovação. Perfeito, eu agradeço, acho que é importantíssimo essa união, né? Nós já temos parceria com o FEComércio, que é bem forte aqui no estado, com a Findes, que também é forte aqui no estado. A gente precisa de outras associações como vocês, outras instituições como vocês, que nos ajudem a divulgar para os associados, para os colaboradores, porque tem recurso. Esse ano vai ser um ano meio atípico por conta de eleições, né? A gente vai ter que, a partir de abril, a gente vai ter que dar uma segurada em termos de divulgação. Os editais vão continuar saindo, mas talvez eu não possa fazer uma palestra, enfim. Mas a gente vai ver como vai desenrolar. Mas vamos continuar e tentar fazer essas ligações. A gente sempre acha uma forma de apoiar contribuições como essas que vocês estão nos sugerindo. A gente tá sempre... Só para aproveitar aí o comentário do Senna, o CDMEC, na verdade, ele nasceu em 1988 e o foco dele principal naquela época, né, que ele foi uma instituição que foi criada pelas mantenedoras, como a Aracruz Celulose, na época, que hoje é Fibria, o Companhia Siderúrgica Tubarão, que hoje é a ArcelorMittal, a Vale, etc. Por quê? Porque o índice de empresas capixabas que prestavam serviço para a indústria capixaba era muito pequeno. Então o CDMEC ele entrou pesado nisso aí para melhorar a formação das empresas capixabas, para aumentar o índice de
mão de obra local. E isso a gente já conseguiu. Sim. Ou seja, aí o CDMEC já atingiu esse primeiro propósito e agora a gente vê um outro propósito, que é o Espírito Santo está pronto para decolar. Na verdade, a gente já está em voo crescente e ultrapassando bem rapidamente, eu vejo, inclusive, até outros estados. Então a gente está aí pronto para decolar junto com o Espírito Santo e ajudar nesse processo. Mas eu queria que o senhor terminasse aqui a nossa conversa com uma mensagem motivadora, assim, de quem está sofrendo os perrengues aí de startupeiro, como o senhor falou, né, de querer ser empreendedor aqui no Espírito Santo. Fala para a gente, por que o Espírito Santo agora é a bola da vez aqui no Brasil? Porque nós temos recurso, nós temos um ecossistema ativo, apoiando as ações uns com outros. O que o Rodrigo Varejão, nosso diretor-geral, sempre fala é que nós precisamos, nós, é empresário, federações, associações, precisamos ser generosos. Né? Muitas vezes a gente via, há um tempo atrás, olhos grandes por recurso. Eu quero esse recurso. E a gente não conseguia compartilhar o recurso como a gente gostaria de compartilhar. Hoje a gente vê um ecossistema diferente, vê que eles podem atuar, apoiar, serem generosos, disponibilizar recursos, eles próprios disponibilizando recursos, disponibilizando pessoas para apoiar ações de empreendedorismo inovador. Então, o que eu digo para os startupeiros é que eles sejam persistentes, porque nenhuma das grandes não deixou de passar vamos chamar um perrengue, né? Não deixou de passar um perrengue, umas dificuldades. Né? Todos passaram por dificuldades, seja por sócio que aprontou alguma, seja empresa que não foi apoiada, seja, enfim, dificuldades tecnológicas, mas todos depois... Dificuldade de captação. Dificuldade de recurso, que é o principal. Hoje, como eu falei, nós temos recurso até lá na internacionalização. Então, o empreendedor fica tranquilo que ele vai ter recurso, né? Dependendo da trilha da inovação dele, da maturidade dele, vai ter recurso. Então, que eles não desistam, que eles continuem empreendendo. E os alunos também. Muito excelente, bacana. Muito legal. É isso aí. Você que curtiu, por favor, compartilhe o nosso vídeo aqui e nos apoie aí nessa missão de fazer do Espírito Santo a Israel aqui no Brasil. É isso aí. Eu falo tanto isso que uma hora todo mundo vai acreditar. Israel vai vir aqui visitar, copiar a gente. É isso aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe, curta e divulgue o nosso trabalho para os seus amigos e conhecidos. Muito obrigado e até o próximo episódio.